Salve galera, professor Jonas. Hoje a gente vai estar falando sobre razão e proporção, beleza? Então, assim, como é que funciona essas relações? Como é que a gente vai bater nisso daí? Ó, quando a gente fala de razão, em si, é só tomar alguns cuidados. Por quê? O que é uma razão? É uma relação entre duas grandezas, beleza? Expressas tá? Na mesma unidade, tá? Mesma unidade ou não. Mas como é que funciona isso? Então, aqui, vamos brincar um pouco falando sobre razão, porque isso aí está bem presente nas nossas provas. Ó, é uma relação entre duas grandezas então são expressas na mesma unidade ou não. Qual é a relação que a gente vai ter aqui? Ó, a razão ela pode aparecer para você com a ideia de A sobre B, mesmo, uma divisãozinha, ou deste jeito, beleza? Professor, como é que eu vou ler isso? Toda vez que isso aqui acontecer, você vai ler ó, que o A está para B. É deste jeito que eu leio a ideia de uma razão, tá? Professor, tá, mas o que é o A, o que é o B, como é que funciona isso? Quando eu falo de razão, vou falar da proporção já já, mas a razão em si, quando você tem uma ideia de A sobre B, o A ele vai ser chamado de antecedente e o B de consequente. Beleza? Então, essa daqui é basicamente aí a nossa ideia quando a gente faz esse início e vem falando sobre razão e já fala sobre proporção, tá? Então, a diferença, né, que nós temos entre razão e a fração, ela é muito sutil, né? E o que leva à confusão de muita gente quando se fala de razão e fração, beleza? Por quê? A aplicação correta de cada um tem que ver de acordo com cada conceito. Quer ver? Ó, se eu uso um seguinte exemplo, falo que consideramos aí que o José, né, possui 3 bolas de gude, enquanto o Pedro possui 4 bolinhas de gude, por exemplo. E aí a razão, que é no caso a relação entre os números de bola de gude de José para Pedro, seria o quê? De 3 para 4. Beleza? Por quê? Enquanto José tem 3, o Pedro tem 4 bolinhas de gude. Então, a razão de José para Pedro é de 3 para 4, ou 3 quartos, né? E aí tu, isso é a fração, isso é a fração. Não, de 3 para 4. A cada 3 bolas de gude de José, o Pedro tem 4. Agora, quando eu falo de um segundo exemplo, tipo, tomemos uma barra de chocolate, uma barra qualquer, né? E eu vou dividir em 4 partes iguais.
Aí, digamos que das 4 partes que eu dividi, eu comi 3. Então, assim, eu tenho 3/4 da barra. Pegou a montagem? 3/4 é uma fração equivalente àquilo que eu comi. Então, se você observa no primeiro exemplo que eu falei, das bolinhas de gude, a notação 3/4 expressa uma comparação entre duas grandezas. A quantidade de bolinhas de José e a quantidade de bolinhas de Pedro. Então, esse 3/4 que eu falei na primeira parte, no primeiro exemplo, representa, né, duas grandezas. Diferente do segundo exemplo, porque 3/4 representa um todo da barra de chocolate. Então, a razão é uma relação entre duas grandezas. Já a fração, né, eu estou falando de algo referente a um todo que a gente tem em si. Então, é uma diferença muito sutil e tem que se tomar um cuidado muito grande com relação a isso, tá? Você tomou esse cuidado, o resto vai ficar assim, bem suave na hora de desenvolver aquilo que a gente precisa em si, tá? Algumas razões, a gente tem, né, algumas razões que são muito importantes pra gente aí. Uma delas é a nossa escala, beleza? A escala é uma razão muito vista e muito importante para a gente. Por que isso, Jonas? A escala vai dar uma relação entre uma medida na planta, e uma medida real. Beleza? Então, ó, vou chamar esse E de escala. Vai ser uma relação de uma medida na planta sobre uma medida real. Beleza? Então, se tomar cuidado com isso, o resto vocês vão tirar onda. Lembrando que quando eu falo de escala, né, eu tenho que tomar o cuidado porque eu preciso que eles estejam na mesma unidade de medida. Se não tiver, você vai ter sérios problemas na hora de resolver essa parada, tá? Então, tem que estar na mesma unidade de medida, senão vai dar ruim. Quer ver? Ó, vamos bater aqui um exemplozinho. A gente pega assim, ó. Qual a escala utilizada em um mapa no qual a distância entre A e B é de 4 centímetros. Ó, enquanto que a distância real é de 100 km. Então, eu quero saber qual é a escala, beleza? Utilizada em um mapa, tá? Em um mapinha aí, na qual, ó, eu tenho uma medida na planta de 4 centímetros
enquanto eu tenho uma medida real de 100 quilômetros. Pô, Jonas, como é que eu vou safar esta ideia? Muito simples. Por que muito simples? A minha escala, eu já vi que a minha escala é a ideia da medida da planta sobre a medida real. Beleza? Se a minha escala tem essa relação, o resto é tranquilo. Por quê? Ó, portanto, qual é a medida na planta? No desenho é de 4 centímetros. Qual é a medida real? Ó, é de 100 quilômetros. Ah, Jonas, vai dar ruim, porque os valores são enormes. Como é que a gente vai trabalhar com isso em si? Muito suave. Por que muito suave? Ó, centímetro para quilômetro, eu tenho que transformar ou de cima ou de baixo. Malandramente, vou transformar, é claro, que é o de baixo. Lembra lá? Vamos só relembrar aqui rapidamente. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Eu estou vendo uma, duas, três, quatro, 5 casas. Então é a mesma coisa que pegar para transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10 a quinta, para eu chegar de quilômetro para centímetro direto. Beleza? Mostrei isso para vocês na aulinha de sistema de medidas, a aula anterior a essa. Então eu tenho, ó, 4 dividido por 100 vezes 10 a quinta. Beleza? Professor, tá, e aí? E aí que eu preciso, de certo modo, dividir um pelo outro. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 em cima, dividido por 25 vezes 10 a quinta. Beleza? Professor, como é que eu escrevo isso? Ó, minha escala pode ser escrita 1 sobre... São 25 com mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser escrito deste jeito. 1 sobre 2.500.000. Tudo em centímetro. Né? Ou ela pode ser escrita desse jeito aqui também. 1, 2 pontos. Beleza? A escala, ela pode ser escrita de um jeito ou de outro. Beleza? E aí fica de acordo com o critério de cada situação que a gente vai ter aí, tá? Então, ó, de novo, bem suave, bem tranquilo. É só tomar alguns cuidados que vocês não vão ter problemas com relação a isso. Professor, se ele me deu um desenho que tem uma escala já e pede para eu poder resolver em função disso, é só igualar as duas frações, lembrando que eles necessitam estar na mesma medida, senão você não consegue resolver, beleza? E aí o resto é tirar onda com força. Tranquilo? Vamos lá. Outra razão também muito utilizada é a ideia da velocidade média, ok? Então, a gente chama de VMzinho, né? E essa velocidade média, diferente da escala daqui, ó, ela é o espaço sobre o quê? Sobre o tempo, né? Lá na física a gente chama de delta S sobre delta T em si. Mas, ó, vou botar aqui, ó, espaço sobre tempo. Beleza?
Então, ó, aqui é o espaço, é quanto foi percorrido, e aqui é o nosso tempo. Geralmente é dado ou por quilômetros por hora ou por metros por segundo. Professor, isso já caiu na prova de matemática nos nossos concursos militares? Sim. Sim, já caiu. Né? Porque isso é uma razão. Isso é matemática. Então pode ser que venha algo referente a isso. E aí precisa tomar só alguns cuidados em si, tá? Então velocidade média é um outro padrão aí de coisas que vem envolvendo a nossa ideia de razão. Show? Então, além da razão, a gente também tem a proporção. Jonas, então, ó, lá no início falamos de razão, que é uma relação entre duas grandezas e tal. E o que é uma proporção? Ó, a proporção é a igualdade entre razões. Beleza? Quando eu falo de proporção, estou falando de uma igualdade entre razões. Então, ó, é uma igualdade entre razões que são equivalentes. O que são razões equivalentes? São frações, né, que são ali equivalentes. Então, se eu tenho uma mesma proporção para um, vai ser mesma proporção para todos. Tipo, se um cresce um modo dobro, o outro também vai crescer o dobro e por aí vai, beleza? Tem que ter a mesma proporção, beleza? Então, assim, qual é a ideia quando eu falo dessa parte, proporção? Se eu falo que a proporção de A para B é igual à proporção de C para D, ou você escreve desse jeito, né? Lembra? Ou a gente escreve A para B é igual a C para D. Beleza? Então, molezinha. Então, A está para B, assim como o C está para D. Isso é proporção. Professor, como é que eu vejo isto? Nos meus cadernos de prova. A gente faz assim, tipo, x sobre 2 igual a 5 terços, por exemplo. Qual é a minha ideia? Se ele pede para colar o valor de x. Ó, se a proporção é igual, eu só necessito o quê? O famoso multiplicar cruzado. Então, aqui, multiplicando cruzado, você vai ter 3x igual a 2 vezes 5, 3x igual a 10, x igual a 10 terços. Beleza? Essa é a ideia. Pode ser que ele coloque assim, bem simples, ou pode ser que ele coloque uma igualdade com mais valores, né? Desse jeito aí. Ah, professor, como é que funciona isso? Mais uma vez, ó. Vou multiplicar o quê? Cruzado. Então vai ser, ó, portanto, 2 vezes x mais 3
igual a 7 vezes 4. Então, ó, distributivo. 2x mais 6. 7 vezes 4. O Siri sabe que dá 28. Então, ó, 2x igual a 28 menos 6. 2x aqui igual a 22. X igual, então, ó, 22 sobre 2. X vale 11. Professor, daria para poder melhorar essa segunda conta para fazê-la de um modo mais rápido? Daria. Como é que eu melhoraria aquela segunda conta? O 4 e o 2, que são denominadores, eles são divisíveis um pelo outro. E aí, se eles são divisíveis um pelo outro, basicamente eu poderia simplificá-los, né? E aí ficaria muito mais rápido a minha mesma conta. Beleza? Então, essa é a nossa ideia básica de proporção. Tá? Professor, isso que o senhor acabou de fazer tem alguma relação que eu poderia chamar? Sim. A gente chama isso que a gente acabou de fazer de relação fundamental das proporções. Foi exatamente isso que a gente acabou de fazer. Beleza? A relação fundamental das proporções fala justamente isso. Que se eu pego A sobre B, que é igual a C sobre D, portanto, eu posso multiplicar cruzado. AD é igual a BC. Isso daí é a nossa relação fundamental da proporção. Então, em prova vocês veem isso às vezes acontecendo, né? Só que lá a gente fala como igualdade de duas frações. Aqui é uma igualdade de duas proporções, né? Duas relações, com duas razões. E aí eu posso, de certo modo, safar essa ideia. A gente também tem a ideia de proporção contínua, beleza? O que seria uma proporção contínua? Aquela que possui os meios ou os extremos iguais, tá? E aí, como é que funciona isso? Ó, eu vou colocar aqui para vocês. A proporção contínua, que a gente fala que tem os extremos ou os meios iguais. Ó, A sobre B, B sobre C, meios iguais. Ou A sobre B, C sobre A. Então, ó, proporção contínua possui meios ou extremos iguais. Ok? É usual, tá? Caso o problema não estabeleça o contrário, considerarmos em uma proporção contínua que os meios sejam iguais. Beleza? Pô, Jonas, mole. Sim, mole. A gente fecha a nossa ideia de razão e proporção aqui. Bem tranquilo. Só que, além disso, a gente tem uma coisa chamada números que são proporcionais. Beleza? O que são números que são proporcionais? Como é que funciona essa ideia de números proporcionais? Se liga.
Se os números são proporcionais, quer dizer o quê? Eu tenho um conjunto de números A, beleza? E é dito que ele pode ser diretamente proporcional a um outro conjunto de números B. E aí isso só vai acontecer se os quocientes entre o A e o B tomados, né, ordenadamente, ou seja, na mesma ordem, beleza? Forem todos iguais. E aí eu tenho a ideia de que eu tenho números que são diretamente proporcionais, beleza? Agora, números proporcionais ele pode ser diretamente ou ele pode ser inversamente proporcional. Falamos de diretamente agora e a gente também tem os inversos, beleza? Então, vamos deixar aqui escrito e bem preenchido para a gente poder ter bem feito isso daí. Então, ó, números diretamente proporcionais. Vou mostrar aqui para vocês para a gente poder safar isso brilhantemente. Ó, se eu tenho um conjunto A, beleza? A, B e C. Se eu falo que ele é diretamente proporcional ao meu conjunto B, que eu vou chamar de X, Y e Z, o que vai acontecer aqui? Se eles são diretamente proporcionais, então olha que maneiro. A dividido para X tem que ser igual a B dividido para Y e tem que ser igual a C dividido para C. E eles todos serão iguais a K, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Professor, tá, o senhor falou teoria, deu bug na minha cabeça. Como é que a gente vai tornar isso daqui de modo que você consiga olhar e ver se são proporcionais ou não? Ó, se liga. Se eu tenho um conjunto aqui, 4, 12 e 10, beleza? E eu pego um outro conjunto, 6, 18 e X. E falo o seguinte, ó. São diretamente proporcionais. Beleza? Ó, se eu falei que são, então qual é o valor de X? Mole. Se eles são diretamente proporcionais, a proporção que acontece do primeiro elemento daqui para o primeiro de lá tem que ser igual à proporção do segundo daqui com o segundo de lá. E o terceiro do primeiro com o terceiro do segundo. As frações, elas necessitam ser a mesma. Professor, que loucura é essa? Ó, se eu pego o primeiro daqui dividido pelo daqui, tem que ser igual ao segundo dividido pelo segundo daqui. E tem que ser igual ao terceiro dividido pelo terceiro daqui. As proporções precisam ser as mesmas, porque eles são diretamente proporcionais. Beleza? Então, assim, mole. Então, 4/6 tem que ser igual a 12 sobre 18, que tem que ser igual a 10 sobre x. Porque senão dá bug. Beleza? As proporções necessitam ser iguais. Ok? E aí, se você olhar com carinho,
4 sextos é igual a 12 sobre 18? É, eu só peguei o 4 sextos e multipliquei por 3, né? Então, a proporção do primeiro para o segundo é igual. Então, o que eu vou fazer agora, Jonas? Ou escolho a primeira ou a segunda equação e igualo a 10 sobre x, beleza? Para eu poder encontrar o valor de x. E aí, ó, portanto, pessoal, eu posso simplificar o 4 6 por 2? Pode. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Agora eu posso multiplicar cruzado? Deve. 2 vezes x, 2x. Igual a 3 vezes 10. Olha lá. 2x igual a 30. Qual o valor de x? 30 sobre 2. Portanto, ó, o x é 15. Beleza? Isso aqui porque os números são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza? Então, ó, a proporção é a mesma para todos. Professor, e se eles forem números inversamente, beleza? Inversamente proporcionais. Aí, a ideia muda um pouquinho. Se eu falo que o A ele é inversamente proporcional a B, os produtos entre A e B têm que ser ordenadamente igual. Se eu pego o primeiro elemento de A e multiplico pelo primeiro elemento de B, tem que ser igual ao produto do segundo elemento de A com o segundo de B. E o terceiro de A com o terceiro de B. Beleza? Então, como é que eu vou escrever isto para vocês? Ó, se A, vou dar de novo, ó, A, B e C. Beleza? É inversamente proporcional a B. E aí eu tenho meu conjunto B. X, Y e Z. Então, a X tem que ser igual a BY, que tem que ser igual a CZ. Beleza? E eles são todos iguais a K, que no caso é a constante de proporcionalidade. Beleza? Então, isso funciona, tá? Quando são inversamente. Se fosse diretamente, entra no caso da divisão, que aí o que você multiplicou do primeiro para achar o segundo, segue essa ideia aí. Beleza? Então, vamos lá? Vamos fazer um exemplo disso. Então, vamos lá? Ó, um exemplo disso. Beleza? Pô, professor, como é que funciona essa parada? Ó, se liga aqui. 2 conjuntos 4, 12 e pegar 10 e 6 4, 12, 10. Vou pegar aqui 2 pequeno demais. Um número um pouquinho maior. Melhor, deixa eu acertar aqui esses dois. Ó, 2, 5 e 4 e 50, 20 e x. Beleza. São inversamente
proporcionais. O valor de x é... Ó, se são inversas proporcionais, tu sabe que o produto do primeiro daqui com o primeiro de lá tem que ser igual ao produto do segundo daqui com o segundo de lá. Tem que ser igual ao produto do terceiro daqui com o terceiro de lá. Então, só tu escolher. Vou pegar malandramente 4 vezes x, porque é o que eu preciso encontrar, e vou igualar, ó, a 2 vezes 50. Então, ó, 4x aqui, ó, vai ser igual a 100. Passa o 4 para lá dividindo. Portanto, o x é igual a 25. Beleza? Aí eu já sei, então, malandramente, matando isso, que o meu x tem que ser 25 para que eles sejam inversamente proporcionais. Beleza? Então, temos números diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais. Beleza? Só que, ó, nessa parada de números proporcionais, a gente consegue fazer uma divisão proporcional. Isso é maneiro. Beleza? Isso cai com que frequência? Mais que o Vasco. Beleza? A divisão proporcional pode ser feita uma divisão direta. E aí, como é que eu trabalho com a ideia da divisão direta? Tem uma divisão direta e uma divisão inversa, beleza? Mas a divisão direta, a gente vai ter que dividir um número, beleza? Em partes diretamente proporcionais, ok? E aí, embola muito a cabeça do aluno, o nego entra num desespero absurdo, mas é só seguir o mesmo padrão. Beleza? Que padrão é esse? Ó, se eu vou dividir o número n em partes aos números O, A, B, C e por aí vai, é, na verdade, né, encontrar os números x, y, z e por aí vai. Pessoal, que loucura é essa? Que loucura é essa? Vou escrever em mandarim primeiro e depois eu venho traduzindo lindamente para vocês. Ó, o meu número n vai ser dividido em partes diretamente proporcionais a B e C. E aí a gente vai encontrar os números x, y, z, w e por aí vai, que somando todos eles chegam a n. Pessoal, como assim? Ó, toda essa soma de x, y, z e por aí vai, são todos iguais a n, que é o número que eu quero. Ok? E aí, se eu estou dividindo em proporções, então, ó, x sobre a tem que ser igual a y sobre b, tem que ser igual a z sobre c, e por aí vai.
Tá, professor, ainda não entendi absolutamente nada e eu te compreendo. Te compreendo. Vou botar o número, vai ficar muito mais fácil para você visualizar. Quer ver? Ó, eu quero dividir o número 320, beleza? Em partes diretamente proporcionais. E aí eu vou escolher valores. Ó, 5, 7 e 4. Só como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você sabe que, né, se eu vou dividir em valores diretamente proporcionais a 5, 7 e 4, você sabe que existem 3 números que somados chegam juntos a 320. Beleza? É isso. Ok? E que se eu divido esse x por 5, esse y por 7 e esse z por 4, todos eles têm a mesma proporção que eu chamo de k. Beleza? Logo, o que vai acontecer? O meu x ele vai ser dado por 5k, o meu y por 7k e o meu z por 4k. E a soma deles tem que ser igual a 320. Pegou a maldade? Então, quando tu soma 5k mais 7k mais 4k, isso tem que ser igual a 320, porque eu substituo no lugar do x, y e z. Ah, prefiro. Beleza. Logo aqui, ó, 16k, porque a soma deles vai ser igual a 320. Beleza? O k, então, é 320 sobre 16, portanto, o meu k é 20. Então, quais são os valores que somados, né, dão 320? O x é 5k, o y é 7k e o z é 4k. Então, ó, o x é 5 vezes 20, dá 100. O y é 7 vezes 20, que dá 140. E o z é 4 vezes 20, que dá 80. Aí aqui estão os valores. Beleza? Nego entra em desespero para fazer essa conta, porque fala, a conta é muito grande, que não sei o que, é muita teoria, iririri. Professor, como é que isso cai para mim em prova? De repente ele fala que o pai vai dividir uma herança entre filhos em proporções iguais. Ele fala uma coisa do tipo. E aí, se um filho tem 10 anos, o outro tem 12, o outro tem 15, né? E aí fala junto que, sei lá, que a herança é de 55 mil, por exemplo, e aí pergunta quanto que cada filho vai receber, por aí vai. E aí o cara entra em desespero, porque, eu não sei fazer isso, fica muito difícil, quererê. Quer ver? Ó, vou escrever um exemplo e eu vou mostrar como a gente aqui, ó, faz uma questão dessa sem muita teoria, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a prática de fato, sem muito presa a contas matemáticas, aquela coisa toda, beleza? Quer ver? Ó, um pai vai
dividir. Um valor de R cifrão, R$55.000 entre 3 filhos. Ponto. Aí tu pensa, tá, quanto que cada um vai receber? Vamos lá? Será dividido em valores, ó, se liga na maldade, diretamente proporcionais às suas idades. Que são 10, 12 e 15 anos. Ponto. Ou vírgula, né? Quantos reais o mais novo vai receber? Ah, professor, deu ruim. Um bagulho como esse deu ruim. A conta é muito grande. Vou botar 5.500. Tô um cara maneiro. Vou botar 55.500. A conta é muito grande. Não dá pra resolver. Por aí vai. Ó, como é que eu faço isso aqui? Para não ter que ficar fazendo milhões de situações. Ele não falou que é diretamente proporcional às idades? Quer dizer o quê? Que eu vou pegar um K e eu vou multiplicar as idades e sempre vou igualar ao meu valor total. Então eu vou resumir essa conta de um modo muito rápido. Como assim, Jonas? Não é diretamente proporcional às idades? Quais são as idades? 10, 12 e 15. Não é isso? Então, ó, 10K mais 12K mais 15K, isso tem que ser igual a 55.500. Somando tudo, eu tenho 37K é igual a 55.500. O K, então, é 55.500 dividido por 37. E aí, ó, isso aqui vai ser 1.500. Então, o meu K é 1.500. Se ligou como é que é muito mais rápido? Falou que é diretamente proporcional, cara. Falou que é diretamente proporcional. É só pegar os valores e multiplicar por K. Não precisa ficar armando essa conta toda como a gente fez nas anteriores. Esquece, pai. Então, ó, professor, ele pergunta quanto que o mais novo recebeu. O mais novo tem a proporção de 10. Então, ó, o mais novo recebeu 10K, pô. Portanto, é só pegar o 10 e multiplicar por 1.500. Então, o mais novo recebeu, ó, R$15.000. Então, eu tenho uma teoria insana, enorme. Te mostrei tudo, lógico. Mas vê se assim é muito mais rápido. Vê se assim é muito mais simples. Falou que é diretamente proporcional, tu vai multiplicar por K. E quando for inverso, professor? Quando for inverso, eu vou botar a teoria grandona de novo. Me perdoe, eu preciso fazer isso. Mas quando for inverso, é só tu colocar uma divisão. E aí tu vai encontrar tudo o que você quer de modo mais rápido. Professor, se ele quiser saber quanto que os outros ganharam também, é só multiplicar 12 por K
12 por 1.500 e 15 por 1.500. Então, assim, dá para fazer. Essa é a divisão direta. Só que, além da divisão direta, a gente tem a divisão inversa. Beleza? Aí, nego, a divisão inversa é essa conta toda ali, ó, dividiu em partes diretamente proporcionais, não sei o quê. Agora a gente vai dividir o n em partes inversamente proporcionais, né? Aí tu começa, tipo, pô, se lá no... Aí volta para aquela ideia de número, ó. Se o número, quando era direto, era uma divisão, na inversa é uma multiplicação, não sei o quê. Aí embola a cabeça do aluno toda para no final fazer aquele macete, vai ser do mesmo jeito. Beleza? Mas, ó, preciso explicar para você. Ó. Aqui eu botei, ó, dividir o número n indiretamente. Aqui eu vou botar, ó, dividir, de novo. Dividir o número n, só que agora em parte inversamente. Proporcionais aos números A, B, C e por aí vai. Mesma coisa, é encontrar os números x, y, z e por aí vai. Tais que, vamos lá? Aqui, ó, era uma divisão, tá vendo? Aqui é muito parecido, só que é do inverso, né? Então, você tem realmente o x mais y mais z mais um sendo igual a n. Só que lá tu botava tipo x sobre um valor, x sobre a, x sobre b, x sobre a, y sobre b, y sobre z, né? Por aí vai. Só que aqui é o inverso. Então a gente escreve x sobre o inverso da fração. Tem que ser igual a y sobre o inverso de b. Tem que ser igual a z sobre o inverso de c. E assim vai. Todos eles, lembrando, sempre igual a constante proporcionalidade. Beleza? E aí o aluno, pô, entra em desespero, faz uma conta do cão, porque fica muito grande e querer ver e pá. Gente, pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer a parada de um modo rápido. Como assim, Jonas? Ó, para eu saber o valor de x, ele vai ser a mesma coisa que k sobre a. Para eu saber o valor de y, vai ser a mesma coisa aqui, ó, k sobre b. E o z, k sobre c. E por aí vai. Então, lá na diretamente proporcional, tu tinha como AK, BK, né? E por aí vai. Aqui não. Aqui é uma divisão. Diretamente, na divisão diretamente proporcional, você vai ter AK, BK, CK. Aqui não. Na inversa, vai ser K sobre A, K sobre B, K sobre C. Pô, professor, isso vai facilitar a minha vida na hora de responder? É claro que vai. Beleza? Quer ver como é que vai? E aí depois tu me diz se você vai preferir fazer como a matemática manda de forma pesada, ou você vai simplesmente usar o nosso bisuzão, né? Então aqui agora eu quero, ó, dividir o número. Vou pegar
390 em partes inversamente proporcionais aos números. Número, vamos lá, vou pegar 2, 5 e 6. Pô, se eu fizesse de verdade como manda a cartilha, pô, vai dar uma conta do cão, né? Tu ia escrever x mais y mais z igual a 390. E aí ia botar x dividido por 1 sobre 2 igual a y dividido por 1 sobre 5 igual a z dividido por 1 sobre z, né? E aí jogava isso na equação lá em cima. E aí você tinha que x era tal valor, z é tal valor, já deu sono, né? E como é que eu vou fazer essa parada de um modo mais tranquilo? Ó, eu meio que já desenhei ali no final para você. Se eu vou dividir, né, em partes inversamente proporcionais, eu vou escrever do seguinte modo. Se fosse direto, multiplico. Como é inverso, eu vou fazer isso. E igualar quanto? 390. Chama, papai. Acabou o problema, né? O pessoal acabou por causa de quê? K sobre 2 é um valor, K sobre 5 é outro valor e K sobre 6 é outro valor. Acabou. Para eu resolver isso aqui, ó, coloco sobre 1 e eu vou tirar o MMC. Entre 2, 5 e 6. 2, 1, 5, 3, 2, 3, 1, 5 e 1, 5, 1, 1 e 1. Multiplica. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Aqui está o meu MMC. Beleza? Então, ó, fica mais fácil, né? Claro que fica. Por quê? Vamos lá. 30 dividido por 1, 30. Por 6, 5. Por 5, 6. E por 2, 15. Ah, professor, beleza. Então, sabe o que? Sobe multiplicando. Ok? Então, subindo multiplicando, como é que vai ficar essa ideia aí? Ó, 15 vezes K. 15K. Beleza? 6 vezes K. 6K. 5 vezes K. 5K. Igual a 390 vezes 30. Beleza? Somando 15 mais 6 mais 5, a gente tem, ó, 26K igual a 390 vezes 30. O aluno bisurado já simplifica aqui por 2. Ó, vai dar 13 aqui. E aí eu vou ter 390 dividido por 2. Vai dar, ó, 195. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, 13K é igual a 195 vezes 30. Só que, pô, 195 é divisível por 13? É. Vai dar 1 aqui e aqui dá 15. Então, o meu K é 15 vezes 30. Portanto, o meu K é só multiplicar uma coisa pela outra. Meu K, então, ó, é 450. Aí tu pensa, acabou? Basicamente. Eu sou, mas por que não acabou ainda? Porque eu tenho que achar os meus valores. Um é K sobre 2. O outro, lá, é K sobre 5.
E o outro, que é o Z e o último, é K sobre 6. Falamos sobre isso. Aí ficou mole, porque eu tenho 450 dividido para 2, beleza? A gente tem 225. Achei o primeiro número, beleza? 450 dividido para cima dá 90. Achei meu próximo número. E 450 dividido para 6 vai dar 75. Então, ó, ao dividir o número 390 em partes inversamente proporcionais, eu posso resolver desse jeito. Então, senhores, falou diretamente proporcional, multiplica 2K, 5K e 6K. Inversamente proporcional, tu vai transformar como K sobre 2, K sobre 5, K sobre 6. E cada um deles representa um valor final que você quer. Não tem por que tu ficar igual um louco lá, ó, no conteúdo que eu tive que te passar. Pra tu não falar assim, professor, você me ensinou bizu, não ensinou teoria de fato. Não tem porquê. Faz direto. Resolve o teu problema. Tira 10. Tira 10, tira 10. Não tem o motivo de tu ficar no sanha. Tipo, eu tenho que resolver uma conta do cão pra poder fazer. Não esquece isso, pai. Vem ser feliz aqui, ó. Eu me bem ser feliz, pô. Ok? Senhores, pode ser que aconteça dele falar que vai fazer uma divisão de um valor simultaneamente. Como assim ideia de simultaneamente, Jonas? Em partes diretamente e inversamente proporcionais. E aí, como é que eu faria isso? Vamos lá? Então, ó, falamos sobre divisão direta, falamos sobre divisão inversa. Agora, a gente vai falar sobre divisão direta e inversa junto, ok? Vou jogar um exemplozinho para tornar isso mais fácil. Ó, a ideia é dividir o número 1010 simultaneamente, para te dar a ideia de fazer algo ao mesmo tempo, em parte diretamente proporcionais aos números 4, 3 e 5 e simultaneamente inversamente proporcionais a 3, 8 e 2. Vai olhar, deu ruim. Muita coisa, muita conta. Não, vamos lá? Senhores, se é diretamente proporcional, seria o quê? 4K, 3K e 5K igual a 1010. Só que ele fala que é diretamente proporcional a uma coisa e inversamente a outra. Então, inverso aqui, ó, 3K, 8K e 2K.
Beleza? E agora é só resolver. Como assim só resolver? Coloca aqui sobre 1. E qual é o MMC entre 3, 8 e 2? Divide, né? 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1 e 1. Multiplicando geral, ó, o MMC dá 24. Beleza? E aí, ó, 24 dividido por 1, 24. Por 2, 12. Por 8, 3. E por 3, 8. Eu sou aí agora. Só multiplicando, né? 4, 8 vezes o valor de 4 aqui, eu tenho 32K, mais 3 vezes 3 vai dar 9K, mais 5 vezes 12 vai dar 60K. Isso é igual a 1010 vezes 24. Beleza? Somando 32, 9 e 60, a gente tem, ó, como 101K. Isso é igual a 1010 vezes 24. Opa, peraí. 1010 e 101, se eu pego 101 e multiplico por 10, dá 1010. Coisa linda. Então, ó, aqui dá 1 e aqui dá 10. Então, qual é o meu valor de K? K é 24 vezes 10. Meu K é 240. Acabou o problema. Professor, quais são os valores de cada parte proporcionais? Uma é 4K sobre 3, que você vai encontrar agora. A outra é 3K sobre 8, você vai encontrar agora. E a outra é 5K sobre 2. Você vai encontrar agora. Esses são os 3 valores. Não tem por que você ficar igual um louco fazendo 1000 contas e não vai achar. É só substituir os valores agora. Eu tenho 4 vezes 240 dividido para 3. Ó, aqui dá 1 e aqui dá 80. Então, ó, o meu primeiro valor é quanto? 320. O outro, ó, é 3 vezes 240 dividido para 8. Aqui dá 1 e ó, aqui dá 30. Dividindo, né? E aqui, ó, 90. E aqui, ó, é 5 vezes 240 dividido para 2. Dividindo aqui, ó, aqui dá 1 e aqui dá 120. 5 vezes 120, 600. E aí, acabou o teu problema. Então, esquece aquela teoria pesadona. Vai resolver todas as contas diretamente e inversamente proporcionais deste jeito e, ó, vapo, sem estresse. Beleza? Meus queridos, é isso. Aula um pouco grande, muita teoria, de verdade. Mas, assim, eu preciso muito que vocês deem uma atenção maneira para a razão de A para B, proporção, e essa ideia de números proporcionais, relação de diretamente proporcional, inversamente proporcional, direto e inverso. Ó, é só tomar cuidado, vocês já sabem e já conhecem o pulo do gato, beleza? Então, galera, fica com Deus, vambora, para dentro deles, não para, beleza? Tamo junto, rapaziada.